Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafael Mondini da Mondini Plantas. Hoje eu vou estar trazendo aí para vocês um vídeo bem bacana. Então, aí nesse vídeo eu vou falar sobre uma praga que afeta muitos produtores e amantes de plantas cítricas, que é a minadora dos citros. Então, se você quer aprender um pouquinho mais de como combater, o que é a minadora, época que ela ataca, como identificar, o que fazer, fica comigo até no final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo que você precisa saber sobre a minadora dos citros. Lembre-se de deixar o seu joinha e também se inscreva aí no nosso canal para você estar recebendo conteúdo aí de plantas cítricas, de plantas frutíferas, de como combater pragas e doenças. Você vai estar aí por dentro de tudo que você precisa saber aí sobre o ramo de plantas frutíferas ornamentais e também aí como combater pragas e doenças. Sem mais delongas, então, o que é a minadora dos citros? A minadora dos citros ela é uma praga que geralmente afeta principalmente folhas, ramos e frutos aí de laranjeiras, tangerinas, limoeiros. Então ele vai deixando uma marca aí que prejudica um pouco a saúde aí da sua planta. O inseto ele tem uma cor branca quando adulto, né? Ele tem uma cor branca meio prateada e ele mede cerca de 3 milímetros de comprimento. Ele também tem uma forma um pouquinho mais alongada, tem uma asinha um pouquinho mais membranosa e transparente. Esse seria o inseto adulto, só que ele não é o grande causador. Quem causa o dano é quando ele chega na folha da planta, né, o fruto, na parte do ramo, ele vai lá, deposita aí o seu ovo, né, deposita seus ovos, e aí como vai eclodir, vai sair uma larvinha, e essa larvinha sim, ela vai perfurando as folhas e ela começa a se alimentar do tecido vegetal da planta. Então vai causando o aparecimento aí de galerias, né, na superfície da folha, criando galerias aí nessas folhas, ramos e frutos, que é de aspecto branco, né, você consegue identificar por esse caminhozinho que ela vai gerando então na parte das folhas aí, você principalmente, né, então é onde você vai encontrar a minadora dos citros. Ela tem um hábito aí então de se alimentar bem específico, então preferencialmente aí na parte, como eu falei, folhas, ramos e frutos. Então ela gosta de atacar bem as partes jovens em desenvolvimento. Quando sai uma folha nova, vai estar lá a larva minadora atacando. Tipo, é até por isso que é um dos períodos de maior ataque da minadora dos citros. Geralmente é na primavera e verão, que é quando você tem pico de crescimento das plantas. Aí então você vai estar. Esse é o momento que você tem que cuidar então das suas plantas aí para combater aí a minadora. Então um dos jeitos para identificar a minadora dos citros, né, é prestar atenção um pouquinho nos sinais aí na presença dela. Então que seria essas galerias nas folhas e ramos, né? Você também encontra casulos depois, posteriormente, quando ela está quase terminando seu ciclo. Então onde ela vai querer se desenvolver. Então no caso já você está quase perdendo a parte de fazer o controle, né? Mas o melhor jeito de identificar aí é quando você já vê aquela galeria, aquela parte branca, aquele caminhozinho branco que ela gerou, tanto no fruto, no ramo, né, nas folhas. Então ali sim você sabe que está na hora de fazer os cuidados aí, o tratamento que precisa. E ao identificar então a presença de minadora nos citros, aí nas suas plantas, você aí vai ter que cuidar um pouquinho, porque isso acaba afetando quem tem várias plantas, 50 mil, tudo acaba afetando, e que se você tem uma ou duas plantas também pode estar sendo afetado por essa praga. Então aí um dos controles seria inseticida, a gente vai falar um pouquinho de técnicas também de manejo, né, sobre pragas e doenças. São algumas coisas que você pode estar fazendo para combater a minadora dos citros. E para combater a minadora dos citros, né, é importante fazer esse combate, porque querendo ou não, ela vai causar um pouco de dano nas folhas, né? Onde ela atacar vai causar um certo dano. Então por isso que é interessante a gente combater, porque senão ela vai diminuindo aí a parte de potencial de fotossíntese da planta, né? Então por isso que ela vai às vezes não se desenvolvendo tão bem como essa planta teria esse potencial para ter, e acaba prejudicando um pouco, né? Todas as pragas que afetam acabam prejudicando um pouquinho o desenvolvimento da planta. Então, para como combater essas pragas? Um dos principais métodos, que é um dos mais utilizados, é o uso de inseticida. O inseticida é uma das principais maneiras de combater a minadora dos citros. Então tem vários inseticidas registrados, e alguns dos produtos aí tem Abamex, tem Vertimec, tem alguns outros produtos que também são utilizados. Todos eles geralmente são utilizados com óleo mineral junto, que é para ter uma melhor ação aí na hora de você fazer essa aplicação, uma melhor mistura também.
Então seria o produto inseticida realmente que você pode estar utilizando. Tem algo também na literatura sobre controle biológico. É um pouquinho mais complicado, né? Só se você fazer uma criação massal e uma liberação de vários, né? De várias vespinhas. É uma vespinha que ela tem o poder de parasitar essa larva minadora e acaba eliminando. Esse seria algo bem bacana, um controle biológico bem ideal assim mesmo. Só que nem sempre é possível, até mesmo para quem tem poucas plantas, né? Mas, então, o que pode ajudar a diminuir a incidência aí também é as boas práticas de manejo, que seria aí fazer remoção aí de ramos velhos aí, ramos tipo que estão mortos, né? Folhas secas, fazer algumas retiradas, alguma limpeza na sua planta, fazer aquele monitoramento regular, dar uma voltinha no seu pomar, dar uma olhada nas folhas jovens principalmente, né? Ver como que tá, se está tudo certo. Estando tudo certo, não tem muito o que se preocupar. E lá você consegue ver se você precisa entrar com alguma medida de ação também para combater essa minadora, né? Tem gente que vai matando na mão, também já vi relatos que o pessoal vai espremendo ali a larvinha. É um dos jeitos também, é uma técnica mais física, mas funciona também, né? Também, então, sempre tentar dar essa olhadinha. Mas sempre é ideal ter uma boa drenagem na sua planta, umidade ok, né? Irrigação boa na sua planta, fertilização nela, porque sempre uma planta sadia é uma planta que não vai ter problemas. Então, né, é muito difícil uma planta sadia, bem nutrida, com irrigação, ter problemas aí de ataque de pragas e doenças. Ela consegue se sair muito bem, né? Quando ela está uma planta mais saudável. E também tem então algo um pouco mais caseiro que você pode estar utilizando para fazer aí o combate da minadora. Então seria o óleo de nim, porque o óleo de nim ele é extraído da semente de uma árvore, né, que é chamada nim. Então é esse óleo que você vai estar aplicando, ele vai estar ajudando aí na proteção aí, vai ter um composto que possui um composto que é inseticida, então ele vai estar utilizando aí no combate da minadora de citros. Você pode estar utilizando armadilhas amarelas, porque o amarelo vai atrair muito mais os insetos, então a parte adulta, né, a mariposinha adulta da minadora, ela acaba sendo atraída também pela parte amarela. Então existem armadilhas luminosas amarelas, existem também armadilhas que você pode fazer em casa, por exemplo, um papelão amarelo, passar em uma camada às vezes de óleo de cozinha, algo que colhe, né? Botar ali que vai funcionar, então ele vai ficar colado ali depois. Então e pendurar, né, geralmente esses papelão aí em volta de plantas cítricas. Também existe outra opção, você pegar um pote, um amarelo bem chamativo, colocar ele com água e também pingar aí um detergente, colocar algumas gotas de detergente e também colocar perto de plantas cítricas que pode acabar atraindo, né? Então seriam algumas armadilhas que você pode estar utilizando para fazer aí para pegar a parte adulta para que ela não chegue na planta e deposite seus ovos. Uma outra que é o extrato de alho, tem que às vezes ter um certo cuidado na aplicação, né, às vezes não existe uma dosagem, né, superdosagem, se teve relatos de o que ocorre se tem superdosagem, mas também tem que ver sua efetividade no caso da minadora, que o extrato de alho ele já é um repelente natural, que pode ajudar então a afastar as minadoras dos citros, né, e para fazer esse extrato é bem simples, né, você pega aí 5 dentes de alho, você pica ele, coloca em 1 litro aí, junto com 1 litro de água, e deixa ele em uma infusão aí, deixa eles dois juntos por umas 24 horas, um pouquinho mais, e depois faz o coamento dele e pulveriza aí nas folhas e nos frutos das plantas. Então às vezes ajuda até mesmo como um preventivo, você pode estar utilizando aí para você conseguir, é um jeito mais orgânico de combater aí a larva minadora. De modo geral, né, do que a gente viu de como prevenir a minadora dos citros é a inspeção regular, dar aquela volta no seu pomar, dar aquela olhadinha bem certinho, fazer essa limpeza de plantas é legal também, controle de ervas daninhas, é algo que a gente não falou que deve ser feito, que é sempre ter o cuidado, porque muita erva daninha em volta da planta, ela acaba aí sendo um refúgio para as pragas, então tem que ter esse cuidado. É interessante, aí geralmente a gente fala em um raio de 30 centímetros em volta da planta, deixar sem grama, deixar sem nada mesmo, deixar com o solo ou uma palha seca, só para proteger mesmo, para ter uma certa cobertura vegetal, algo assim, porque geralmente grama muito encostada vai estar roubando nutrientes da sua planta
e também outras mato, né, por exemplo, vai ter sendo aí um local para as pragas poderem se acomodar. E a importância de fazer toda essa proteção aí contra a minadora dos citros é para aí você ter uma planta saudável, né, ter frutos aí um pouco mais de qualidade, porque também você não vai ter uma planta às vezes sendo prejudicada, então ela vai poder expressar todo o seu potencial produtivo, né, porque quando as plantas às vezes são afetadas aí com as pragas, principalmente às vezes, por exemplo, no caso da minadora, então ele vai causar dano nas folhas e frutos, ele vai reduzir a capacidade de fotossíntese da planta, a assimilação de nutrientes, então por isso que é interessante aí cuidar com a minadora dos citros. Ela também pode ser um pouquinho mais suscetível à entrada de outras doenças e pragas. Então, né, geralmente às vezes ela pode trazer alguma doença, um cancro cítrico, por exemplo. Não é claro que é raro às vezes de acontecer, pode acontecer, né? Às vezes o cancro já estava na planta e a minadora chegou ali só realmente para ativar ele, mostrar aí que existe o cancro na planta. Mas hoje em dia é um pouco mais difícil, existe bastante qualidade na produção de plantas, né? Não só aqui na Mondini, mas em outros locais também. A gente sabe que as pessoas têm esse cuidado também aí. Não precisa se preocupar tanto. A minadora dos citros não é algo que vai matar sua planta, então não precisa se preocupar caso veio uma minadora aí na minha folha, né? Não precisa ter um tanto alarme assim. Você pode estar fazendo a eliminação dessa folha, você pode estar fazendo a aplicação de produto, né? Essa folha posteriormente, depois de atacada, ela vai cair, ela vai secar, vai enrolar, né? Então ela vai perder um pouco aí sua função. Por isso que às vezes é interessante tirar essa parte que foi afetada, mas não se preocupe. Possivelmente, quase todo ano você vai ter a visita da minadora aí, porque em outros locais, né? Se às vezes você está cuidando, às vezes alguém não cuidou, ou mesmo ela existe na natureza. Então, ela vai estar aparecendo posteriormente aí, alguma hora, ela vai estar aparecendo aí no seu pomar. Mas agora você já sabe também alguns cuidados, o que fazer, como monitoramento, como identificar essa praga, né? Então você pode estar escrevendo aqui no comentário do vídeo se você realmente já teve esse problema com minadora, se você conhecia essa praga, se não conhecia, para a gente também ter uma ideia e trocar experiências. E qualquer dúvida a gente está sempre à disposição para ajudar vocês também, né? Então você pode estar aí entrando em contato, a gente tem a loja online também, né? Que é loja.mondiniplantas.com.br, e também é onde você pode estar aí adquirindo nossas plantas. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode estar escrevendo para a gente lá, a gente tem o WhatsApp também para ajudar a atender vocês, e vocês podem tirar as suas dúvidas com a gente também. E qualquer dúvida, então a gente está lá. Se você tiver com mais problemas em suas plantas e quer que a gente faça um vídeo, pode deixar aí no nosso comentário também. Lembrando de compartilhar nosso vídeo para atingir mais pessoas, para que mais pessoas tenham aí o cuidado com suas plantas. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.